Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Chisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Om Gyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, Jagadev, Jagadev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro do Astrologia Singular. Esse é um espaço que a gente traz o conhecimento védico, principalmente voltado também para os jyotis. Então, a gente tem a filosofia védica Gaudiya Vaishnava, que traz o conceito de Bhakti Yoga, e através desse conceito a gente consegue entender o Dharma, que aí sim é o propósito da nossa existência. A gente avalia essa conjuntura kármica através do nosso mapa natal, através dos nossos mapas divisionais, através dos jyotis. Então, como a gente já vem fazendo ao longo de vários meses, a gente faz a leitura de uma escritura sagrada, a gente faz a leitura de um texto sagrado também, que fala sobre os jyotis, a gente traz perguntas e explicações sobre técnicas de avaliação desses fenômenos que acontecem no nosso mapa e na nossa vida em geral, porque na medida que a gente vai avançando no nosso estudo, a gente vai observando também os mapas divisionais, as efemérides, que são os trânsitos, então os dashas também, as forças dos planetas. E hoje a gente tem uma pergunta bem legal, assim, da Alexandra, sobre Saturno. A gente já falou várias vezes sobre Saturno e até antes de falar sobre Saturno, né? Queria dizer que quem for novo no canal, quem estiver chegando agora, dá um like e coloca para seguir, indica para quem também estiver estudando astrologia védica, porque a gente já trouxe bastante conteúdo que está arquivado dentro do nosso canal e o grupo está sempre aberto para trazer novos temas e novos conteúdos. Então, agradeço também a todo mundo que vem acompanhando o canal da gente, todo mundo é muito importante. Façam comentários e é isso. Eu já falei algumas vezes sobre Saturno e sobre diferentes formas, né, diferentes maneiras como Saturno pode dar efeitos. E a pergunta da Alexandra, ela é bem interessante, né, porque ela fala sobre qual a diferença, como a gente pode avaliar o retorno de Saturno, Sadishat e o Dasha de Saturno. Para isso, é muito importante a gente avaliar uma série de coisas para entender qual é a força, qual é a dignidade, quais são as qualidades, quais são os possíveis tipos de efeitos que esse Saturno está predisposto a oferecer. Então, se a gente for relembrar, várias outras vezes eu falei sobre a ideia de que planetas maléficos muito exaltados podem dar resultados paradoxais, né? Dar resultados complexos. Por quê? Porque ele é um planeta naturalmente maléfico. Então, ele pode estar muito exaltado pelo signo
e talvez ele acabe dando resultado que não seja tão legal na casa onde ele está ou em algum drift que ele mande. Por quê? Porque ele é um planeta naturalmente maléfico. A gente avaliou também que esses efeitos eles podem ser paradoxais. Por quê? Porque depende muito da posição de Saturno, né? Vamos colocar já Saturno como o personagem dessa avaliação. Dependendo do posicionamento de Saturno no Navamsha, os resultados que ele traz para o mapa natal, mesmo sendo ruins, são bons. O cara fala, pô, não entendi. É que o sofrimento, a dor e a perda, ou mesmo a austeridade, o trabalho duro e a necessidade de se colocar a serviço dos outros, seja uma coisa ruim na vida material da gente. E isso pode muito bem, a partir de uma avaliação apropriada, um olhar apropriado, um estado de consciência ajustado para o entendimento da evolução espiritual, essa pessoa pode entender toda essa adversidade como um mecanismo de evolução, como uma forma de liberação kármica, pagamento de dívida. Então, Saturno, ele está trazendo para a pessoa diferentes tipos de efeitos que às vezes podem ser considerados ruins, mas que na verdade eles são bons. Então, o maior medo, e aí isso parte, né, do princípio básico, quando a gente pensa qual foi o motivo, o que motivou a criação desse estudo de Giotes. E a partir desse estudo de Giotes, o que é que esses sábios decidiram fazer com esse conhecimento? Então, por causa disso, eu já trouxe outras vezes também, a gente tem uma diferenciação básica em duas vertentes de pensamento. Uma vertente de pensamento, que é a vertente de Jaimini, que é um grande mestre de astrologia, que a gente vai usar a técnica dele, inclusive, Bhavat Bhavan, uma das técnicas dele, Bhavat Bhavan, para avaliar os resultados de Saturno. Beleza, mas a forma como Jaimini observava os Jyotis era Karma Kanda, como aliviar o karma negativo através de ações fruitivas. E o que são essas ações fruitivas? Fazer o que é correto, fazer mais do que o que é correto, fazer ainda caridade, ser realmente bom com as pessoas, ser humilde, tolerante. Então, uma pessoa que favorece as pessoas santas, favorece os lugares sagrados, uma pessoa que faz determinados tipos de sacrifícios e favorece cerimônias sagradas, cuida de vaca, cuida dos sacerdotes. Todas essas pessoas que fazem esses tipos de atividades estão acumulando karma positivo. Isso se chama karma kanda, mas não necessariamente isso fala sobre evolução espiritual. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele chamava isso também do banho do elefante, que é uma das coisas também, que é uma das 10 ofensas aos santos nomes. Então, quando você conscientemente executa atividades que vão gerar karma ruim para você, porque você sabe que depois você vai fazer alguma outra atividade para pagar esse karma ruim como sacrifícios, você está tomando banho e depois você está se jogando na lama de novo. E vai chegar um momento em que você vai cometer uma ofensa ao sacrifício que você está fazendo, ao remédio que você está fazendo, e aí aquele remédio não vai mais fazer efeito, que é o que a gente entende como o organismo adquirindo resistência, tolerância. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente não pode imaginar que a gente vai ficar fazendo negócio kármico com o plano sutil. Então, existe a vertente Karmakanda e existe a vertente Vaishnava.
Na vertente Vaishnava, a gente entende que todos esses processos materiais, eles funcionam para o nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente desenvolva realmente desapego do que é desfavorável. Então, que a gente desapegue de tudo que é miserável e temporário na vida da gente, o nosso ego, a nossa ilusão de querer poder e de querer prazer no mundo. E a gente entenda qual é o nosso verdadeiro papel, que é o papel de servir, o papel de cumprir com o nosso Dharma. E é a respeito disso que eu separei uma parte, o capítulo 11 da Busca por Shri Krishna, que fala sobre o serviço. Então, eu vou trazer essa informação complementar ao entendimento dos efeitos que Saturno gera no mapa da gente ao longo da nossa vida. Então, a regra astrológica é o quê? Onde tiver Saturno, ele está indicando que a pessoa cometeu algum pecado, tem alguma sujeira, tem algo que precisa ser purificado, tem algo onde a pessoa vai ter que sacrificar, fazer austeridades para poder limpar aquela mácula da vida dela. Mas se aquilo está no mapa natal, então é um karma que ela vai ter que conviver com ele ao longo da vida, porque ele vai se transformando e revelando novas nuances de como aquela marca de como aquele karma, como aquele. Porque é sempre uma memória afetiva também. Então, de certa forma, a gente mesmo sofre esse trauma para aprender a respeito da dor que em algum momento a gente causou. Então, Saturno traz um sofrimento na vida da gente que já pode vir desde o início da vida. Muitas vezes pode vir antes do início da vida, que aí é quando a gente avalia o Dasha. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando você olha o Vishontari, e aí eu já estou trazendo conhecimento que pode ser um pouco avançado para quem está chegando agora, mas isso fala sobre os períodos da vida. Quando você vai olhar o Vishontari, os períodos da vida, e você vê que o primeiro período da vida ele é regido por Saturno. Você sabe que aquele início da vida daquela pessoa não foi fácil. Você sabe que ela sofreu. Você sabe que ela passou por dificuldades, que ela pode ter ficado separada afetivamente daqueles que deveriam proteger, amar e nutrir ela. Quando você vê Saturno no início, no primeiro Dasha, você sabe que aquela gestação não foi fácil. E que os sentimentos que alimentaram ela durante a gestação já eram de melancolia, de dor e de sofrimento, e muito provavelmente de arrependimento também. Lamentação. Todas essas são características de Saturno. Então, isso já fala sobre o que a gente pode esperar de um período de Saturno. Um período de Saturno vai cobrar da gente, vai exigir da gente, mesmo que Saturno esteja bem posicionado no mapa. Seja no mapa natal, seja no Navamsha, Saturno é a cobrança, Saturno é a justiça. Se você tem mérito com Saturno, tá lindo. E como é que você vai avaliar esse mérito com Saturno? Você vai você vai avaliar a dignidade de Saturno nos mapas divisionais, principalmente começando pelo Navamsha. Então, o que é que acontece? Eu abri, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Pronto. Vocês estão vendo o mapa aí, certo? Belezinha. O que é que acontece? Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo o meu mouse aqui na casa 9, né? Então, na casa 9 desse mapa, a gente tem o signo de Aquário, Saturno
Vênus e o Sol. Esse mapa, ele é extremamente interessante porque, ó, ele é de 65. E aí, a gente tá vendo aqui, ó, uma outra pergunta que estava dentro da pergunta da Alexandra, retorno de Saturno. Então, a gente está aqui no segundo retorno de Saturno desse mapa. A gente tem esse Saturno como regente da casa 8 e regente da casa 9. Então, esse Saturno é regente de uma casa maléfica e ele está ocupando uma casa chamada Kona, né? Uma casa do Trikona de Dharma. Então, uma das regras, e é uma regra muito triste, uma regra muito triste, é a de que onde o planeta regente da casa 8 tiver, ele estraga aquela casa. Só por ser o regente da casa 8, onde aquele planeta tiver, ele estraga os indicadores daquela casa. Por quê? Porque a casa 8 é muito maléfica. Mesmo, mesmo quando a casa 8 dá bons resultados, esses resultados eles causam algum tipo de dor, de sofrimento, de transformação e de uma coisa não esperada na vida. Mesmo que seja bom, você vai sentir algum desconforto enquanto aquilo estiver acontecendo. A gente olha para a casa 8 e a gente vê dentro da casa 8 aspectos do inconsciente que falam sobre a intuição. Em algumas pessoas, a intuição está muito relacionada com a desconfiança. Então, a gente tem a intuição baseada em duas energias, ou a desconfiança ou a fé. E elas são antagônicas, porque fé é acreditar, desconfiar é não acreditar. Então, ou você acredita no seu sentimento, e aí você tem muita fé do seu sentimento, ou você está só desconfiado da sua incapacidade de fazer uma avaliação correta baseada em parâmetros. Então a gente olha para a casa 8 e a gente entende que essa desconfiança é o resultado da forma como a gente age na casa 7, que é a casa dos contratos, é a casa dos negócios, é a casa das amizades e é a casa dos relacionamentos afetivos. Então, a energia, seja ela de fé, seja ela de desconfiança, nasce, surge da casa 7. E aí, como a gente está, né, entendendo o resultado que uma casa vai dando na outra, e isso faz parte do entendimento do Bhavata Bhavam, mas agora a gente está falando sobre os efeitos de Saturno, como é que a gente pode avaliar esse resultado? Entendendo que Saturno está exaltado no próprio signo, Aquário. Muito bom. Então, isso favorece os resultados do signo Capricórnio, que é uma casa maléfica, é um lugar difícil de lidar, mas que pode trazer para essa pessoa uma certa profundidade no entendimento do que é a espiritualidade, já que a casa 9 fala sobre o conhecimento elevado. A casa 9 fala sobre as práticas espirituais. A casa 9 fala sobre peregrinações. A casa 9 fala sobre a família do pai, fala sobre a relação com o pai, assim como a casa 4 fala sobre a mãe, a relação com a mãe e o ambiente doméstico. A casa 9 fala sobre essa energia, a relação e a família do pai. E aí, aqui, nesse mapa, a gente tem uma relação interessantíssima. Por quê? Porque Saturno está em conjunção com o Sol. E eles são os maiores inimigos. Não são os maiores inimigos porque Rahu tem muito mais ódio do Sol do que Saturno. A questão aí é a raiva que o Sol tem de Saturno. E o problema aqui é que o Sol está fraco.
porque o Sol está na casa oposta ao signo que ele rege, ele está no signo oposto ao signo que ele rege. Então, aqui, quem domina, aqui, quem manda é Saturno. E a gente tem uma outra particularidade aqui, que é a conjunção de Vênus e Saturno. Independente dessa conjunção específica, que tem os mesmos graus, então isso aqui é um Graha Yuda. Um Graha Yuda de Vênus e Saturno em Aquário, literalmente esses dois planetas se uniram contra o Sol. Então, esse posicionamento específico aqui, que favoreceria o Sol, porque o Sol representa o pai e o Sol está na casa do pai, enfraqueceu o Sol. Qual é o outro indicador disso? Os dois planetas que não são amigos do Sol estão combustos. Então, esses planetas perdem características positivas, assim como o Sol também perde características positivas. Isso fala que, muito provavelmente, o pai dessa pessoa carregava uma sombra muito forte. Muito provavelmente tinha alguma história pesada relacionada à família paterna. E essa pessoa carregava essa carga de hereditariedade. Então, é mais um indicador, e é aí que a gente entende, né? Saturno e o Sol, a conjunção de Saturno e o Sol, ela sempre indica, e aí é muito pesada essa palavra, mas a gente tem que entender ela como um karma. Isso é um tipo de karma. Por mais que a gente ache a palavra que eu vou falar muito pesada, ela significa um karma e todo mundo carrega esse karma de alguma maneira, que é o karma das maldições. Então, Saturno e o Sol falam sobre algum tipo de maldição relacionada à família paterna, algum tipo de karma, energia ruim, um relacionamento pesado que essa pessoa vai ter com o pai. De alguma maneira, ela está vindo para purificar, para ressignificar, para superar e para quebrar com esse ciclo de repetições maléficas. Então, num segundo retorno de Saturno, que aí é o que esse mapa está vivendo agora, essa pessoa já passou pelo primeiro julgamento. Então, o primeiro julgamento, que veio dos 27 aos 30 anos, muito provavelmente posicionou ela para um lado mais espiritual da vida. Pelo menos isso é o que deveria ter acontecido de melhor. Por quê? Porque isso está na casa 9. Então, já seria um momento em que a pessoa teria um pouco de maturidade para entender o karma que ela veio viver nessa vida e passar a ressignificar a relação com o pai como a relação com um humano passível de erro, um humano que ela mesma poderia ter sido, se colocando naquele lugar e tendo que fazer aquelas escolhas. E é a partir desse entendimento de que o retorno de Saturno já traz um julgamento para a nossa posição de ego ou de humildade, nesse caso, principalmente por causa da conjunção de Saturno e do Sol, a gente avalia o que significa o sadhisati. E o que é o sadhisati? O sadhisati dura também 7 anos e meio. Então, assim, por que também, né? Porque tão sofrido quanto um sadhisati pode ser um período ou um mahadasha de Ketu, que dura 7 anos. E assim, sem querer entrar na relação entre um e outro, só pelo período mesmo de duração, a ideia do sadhisati é o quê? Quando Saturno, no trânsito dele no céu, fica na casa anterior à Lua. Então, nesse caso aqui, desse mapa específico, Saturno está em Aquário.
Quando Saturno entrar em Peixes, se inicia o Sadishat para essa pessoa. Então, quer dizer que a partir do segundo semestre do ano que vem, ela sai do retorno de Saturno e entra no Sadishat. Então, ela passou 2 anos e meio no retorno de Saturno e vai entrar no período de 7 anos e meio de um Sadishat. Se essa pessoa não aprende a respeito da justiça, não aprende a respeito da ação correta, não aprende a respeito de como usar o conhecimento mais elevado em prol das outras pessoas, todo esse período de 10 anos, ela vai sofrer muito. E já é a segunda vez que ela vai passar por isso. Então, ela passou por isso dos 27 até os 37. Nesse caso, vamos ver, daria 2024 para trás. Pronto. Mas são 30 anos atrás, né? Então, é isso mesmo. Período de Rahu. Então, durante uma parte, porque o período de Rahu dura 18 anos, 10 anos do período de Rahu dessa pessoa, ela estava passando pelo retorno de Saturno e o Sadishat. E é através da associação desse trânsito com o Mahadasha que a gente entende a intensidade desse período da vida. Então, é muito matemático, é muito fenomenológico a forma como o karma se manifesta, porque um dos grandes indicadores do período de Rahu é que a gente vai ter uma transformação na vida da gente, uma longa transformação na vida da gente, buscando pelas nossas ilusões. E muito provavelmente a gente vai alcançar várias delas e depois a gente vai perder todas elas. E se não perder todas elas, a gente vai ter que sofrer muito para continuar mantendo algumas delas. Por quê? Porque logo depois do período de Rahu tem um período de Júpiter. E o período de Júpiter geralmente traz um tipo de abundância, prosperidade e consciência antagônico, diferente do que era o período de Rahu. Então é como se você tivesse conquistado algum poder e alguma posição material dentro do período de Rahu, e quando esse período acaba, aquilo não significa mais nada para você. Você não se identifica mais com aquilo. E se você tiver querendo ou a intenção de continuar mantendo aquilo, aquilo só vai gerar sofrimento para você, até o ponto em que você vai ser obrigado a deixar aquilo para trás. Então, isso aconteceu na vida dessa pessoa justamente durante o Sadishat, durante o retorno de Saturno. Então, primeiro o retorno de Saturno, depois o Sadishat. Então, no retorno de Saturno, ela já pôde fazer uma avaliação a respeito desse posicionamento que ela teve em relação à vida. Então, a profissão que ela escolheu, porque com 27 anos, você já tem uma profissão, você já fez uma escolha. E nesse caso aqui, muito provavelmente foi influenciada pela família do pai. Por quê? Porque é a casa 9 e tem conjunção com o Sol. E o fato de ter Saturno aqui e o Sol são dois planetas que trazem autoridade, posição. Mesmo que Saturno seja um planeta que fala sobre humildade, ele também é um indicador de um grande general, de um grande comandante, de uma pessoa que lidera multidões, de uma pessoa que coordena e comanda exércitos. Diferente de Marte, diferente do Sol, que é um rei. Saturno tem uma posição diferente, mas ele também é uma grande autoridade. Ele conquistou essa autoridade através de muito trabalho duro, de muita sinceridade, de muita dedicação, de muito sacrifício,
de muita austeridade. E muito provavelmente ele abriu mão de ter vários tipos de prazeres e vários tipos de confortos para poder garantir a integridade e a dignidade da forma como ele age. Então, essas são as qualidades de Saturno. Eu não estou necessariamente dizendo que aconteceu isso com esse mapa em particular, mas isso seria o melhor para acontecer dentro das circunstâncias mais favoráveis de um buscador espiritual. Então, 27 anos, o período do primeiro retorno de Saturno, é o período em que as pessoas mais sensíveis, as pessoas que são grandes artistas, as pessoas que estão conectadas com dimensões mais sutis da realidade, elas entram em colapso. Elas entram em depressão, elas entram em surto psicótico, elas mergulham no consumo de drogas ou elas cometem o suicídio. Isso é generalizado? Não. Isso é só com pessoas específicas, como eu falei, que têm uma hipersensibilidade para uma camada da realidade que é mais sutil e que é muito mais emocional e que mexe com muito mais profundidade dentro dessas pessoas do que o mundo material objetivo, que é uma ilusão, que é simplesmente uma projeção do desejo das pessoas. Então, essas pessoas que já têm algum desenvolvimento espiritual e uma sensibilidade ou algum tipo de mérito espiritual, no primeiro retorno de Saturno, elas já começam a ter algum resultado desses méritos espirituais, algum resultado dessas austeridades, sinais. A pessoa pode seguir ou a pessoa pode não seguir. A mesma coisa acontece com o sadichat. Por quê? Porque o sadichat é o julgamento. O que foi que Shani falou para Chandra? Sempre que eu me aproximar de você, eu vou julgar todos os seus atos. Então, Chandra é a mente. Quais são os atos, pensamentos, sentimentos, desejos e o estímulo para a ação? Tudo isso é a Lua. A Lua fala sobre o nosso desejo, sobre o nosso sentimento, sobre os nossos pensamentos, e é a Lua que estimula a ação. Então, quando Saturno se aproxima da Lua, ele vai julgar a Lua. Ele vai trazer para a Lua o que ela fez, ele vai reapresentar para a Lua os resultados daquilo que ela escolheu fazer durante esse período em que Saturno se afasta. Então, quando Saturno entra na terceira casa, depois da Lua, então o Sadichat dura a casa anterior da Lua, a casa onde a Lua está e a casa depois da Lua, a segunda casa, a partir da Lua, né? Então, a Lua e a segunda casa. Quando Saturno entra na terceira casa a partir da Lua, acabou o Sadichat. Você já começa a sentir o alívio. Por quê? Porque Saturno está indo embora. Saturno está passando. Daí, com o que é que você vai se preocupar a partir daí? Com os olhares de Saturno. Porque quando ele andar até a quarta casa da Lua, isso é Bhavat Bhavan agora, galera. Vocês têm que colocar na cabeça a matemática do mapa. Por quê? Quando Saturno entrar na quarta casa a partir da Lua, ele manda o olhar da 10ª casa para cima da Lua. Quando Saturno estiver na 7ª casa, a partir da Lua, ele manda o olhar para cima da Lua, o Shakti Drishti. E quando Saturno tiver, como está nesse mapa, na terceira casa, antes da Lua, ele manda o olhar dele para cima da Lua também. Então, nesse caso específico, em que a gente tem Saturno em Aquário e a Lua em Áries, existe uma particularidade aqui. Assim como existiria essa mesma particularidade da quarta casa a partir da Lua e da 7ª casa a partir da Lua. Como? O olhar de Saturno para cima da Lua já deixa ela com medo.
A Lua já sabe que Saturno está olhando para ela e ela vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Então, é a nossa capacidade de ter discernimento na hora de agir, de ter um pouquinho de julgamento do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso desejo e do estímulo que leva a gente para agir, da gente olhar e dizer, putz, isso aqui não vai dar certo não, véi. Eu não vou fazer isso não. Então, nesse caso aqui, Saturno manda esse olhar para a Lua de uma maneira fantástica. Por quê? Porque da casa 9, que é a casa do Dharma, a casa dos princípios espirituais, ele manda o olhar para a casa 11, que é a casa dos desejos. E quem é que está lá? A Lua e Júpiter. E o que é que está acontecendo aqui? Um Gaja Keshari. Então, essa Lua já se beneficia da conjunção com Júpiter, Gaja Keshari Yoga, que abençoa essa lua de uma certa maneira. A gente olha os graus, também repetidos, 27 graus. Então a gente está tendo conjunções aqui incríveis. A Lua e Júpiter com os mesmos graus, Saturno e Vênus com os mesmos graus. O olhar que Saturno manda para cima da Lua carrega também, de uma certa maneira, as bênçãos de Vênus, que é o planeta da devoção. Então, a devoção associada ao bom julgamento e aos princípios dármicos, os princípios mais elevados que a gente pode usar e agir na nossa vida, isso vai para cima da Lua, na casa 11, favorecendo com que a Lua tenha uma capacidade ampliada de fazer escolhas apropriadas. Isso acontece a vida toda? Não, porque em vários momentos da vida da pessoa vão acontecer trânsitos que vão afetar a manifestação desses yogas. Mas quando esses yogas acontecerem num Vinshontari, através do Mahadasha e dos Antardashas, a parte positiva deles vai se manifestar. Então, o que foi que eu trouxe aqui de uma maneira muito maluca e talvez um pouco complicada, e vocês vão ter que desenhar isso depois e lembrar do que são os olhares, né, os dristes e os trânsitos. Eu falei sobre o período no começo, o Mahadasha. Eu falei sobre o retorno de Saturno e eu falei sobre o Sadhishat. E eu falei sobre como Saturno pode ser positivo, apesar de todas essas circunstâncias negativas que ele carrega. Por quê? Porque Saturno, ele pode aprender com a dor e evoluir através da dor. A dor é inevitável, o sofrimento é inevitável, mas ele é temporário também. Fala aí, Alexandre. Não, eu queria perguntar se quando o Saturno está fazendo um movimento retrógrado, como é que a gente vai olhar isso no mapa? A gente vai olhar na casa que o Saturno está, ou a gente vai olhar a partir do nosso ascendente, onde ele vai dar o resultado, ou é a mesma coisa? Beleza. Segura a tua pergunta, Renata, que eu vou responder a Alexandra e tu já fala. Seguinte, como é que a gente avalia um Saturno retrógrado? A pergunta da Alexandra também está fundamentada, né? Que daqui a 10 dias, mais ou menos, a gente vai estar com Saturno retrógrado. Então, como é que a gente avalia isso? Primeiro, a gente tem que diferenciar as pessoas que têm Saturno retrógrado das pessoas que não têm Saturno retrógrado. As pessoas que não têm Saturno retrógrado sofrem mais. Por quê? Porque as pessoas que têm Saturno retrógrado já conhecem essa energia, já carregam essa energia. De certa forma, o período de retrogradação de Saturno, para quem tem Saturno retrógrado, é bom.
Assim como quando quem tem Mercúrio retrógrado, Mercúrio fica retrógrado no céu. Vênus a mesma coisa, Marte a mesma coisa, Júpiter a mesma coisa. Mas como a gente pode entender se isso é bom ou ruim? Depende da dignidade do planeta no mapa natal da gente. Então, primeiro a gente tem que olhar se Saturno no mapa natal da gente tá bom. Segunda etapa, né? Primeiro olha se ele está retrógrado ou não no mapa natal. Segunda coisa, ele está bom no mapa natal? Aonde que ele está no mapa natal? Por quê? Porque quando ele ficar retrógrado, ele vai ativar ele no mapa natal, porque ele está trazendo um karma de volta, inevitavelmente. Todos os planetas, quando ficam retrógrados no céu, durante o período de retrogradação, ele está dando uma oportunidade para a gente corrigir as coisas que a gente fez durante o tempo em que ele estava direto. Então, a gente tem oportunidades temporárias de corrigir períodos de tempo de acordo com o movimento retrógrado dos planetas. Então, os 5 planetas que ficam retrógrados dão para a gente a oportunidade da gente corrigir determinados karmas em momentos específicos. Então, é o seguinte: você tem uma recuperação por período. Você tem uma escola, e aí você vai ter o primeiro semestre, e no primeiro semestre você vai fazer 6 provas ou 12 provas. Pronto, 12 provas. Vamos botar 12 provas, porque você teria uma prova a cada 15 dias. Então, você vai ter 12 provas durante 6 meses. Para fechar esse período, você vai receber todas as provas que você tirou nota baixa para fazer elas de novo. E as outras também, de repente, se você quiser tirar uma nota melhor, você pode. Se você quiser deixar do jeito que está, você deixa. Mas as provas que você tirou nota ruim, você vai poder fazer elas de novo e tentar tirar uma nota melhor. Então, o período de retrogradação é um período em que a gente pode reavaliar os nossos atos feitos durante um período anterior em que esse planeta estava no movimento direto. Se a gente não corrigir isso, a probabilidade de só poder corrigir isso de novo quando o planeta transitar por aí ou mandar o olhar dele para essa casa é muito grande. Então a sorte da gente são os dristes. Ixi, briga de gato. Foi mal. Não sei nem quem era que estava brigando, mas fugiu. É, eu estava falando sobre a retrogradação e a, a bênção, né, que a gente tem dos olhares dos planetas. Porque é o seguinte, se a gente observar, eu vou tirar o compartilhamento de tela. Beleza. Se a gente for olhar direitinho o mapa, pô, será que era melhor o compartilhamento? Eu vou deixar o compartilhamento para poder explicar isso. Beleza, pronto. O que é que acontece? Vamos supor, né? Vamos olhar para esse mapa aqui e vamos pensar o seguinte: Saturno. Saturno demora 30 anos para dar uma volta completa nos 12 signos. Aqui, um outro indicador, como eu estava falando, um outro indicador que a gente vai usar para saber se o resultado do planeta é bom ou ruim é olhar no Navamsha. E no Navamsha, esse Saturno é Vargotama. Então, isso já é um indicador de que esse Saturno é positivo, esse Saturno é bom. O outro indicador é que esse Saturno está na casa 5, que é uma casa de méritos espirituais. Um outro indicador é que ele está em conjunção com Vênus, igual ele está em conjunção com Vênus no mapa natal, porque eles têm o mesmo grau. Então, isso aqui é uma conjunção é yoga. Então, isso aqui é um yoga Vargotama.
E há a conjunção deles com Queto, que também é amigo deles. Então, assim, o Sol aqui está representando essa questão da família paterna. Aqui, Queto fala sobre a ancestralidade. Então, é realmente uma dinastia de uma determinada força, de uma determinada energia, de uma determinada qualidade de mérito espiritual que essas pessoas carregam e transmitem umas às outras. Voltando para a ideia do trânsito, é o seguinte: Saturno, ele está dando a volta dele. Daí agora, no céu, ele está em Aquário. Então ele vai e ativa os karmas de Aquário. A gente já falou que é um retorno de Saturno e tudo mais, mas ele está ativando os karmas de Aquário. E aí ele ficou direto, né? Ele está direto desde o ano passado, e a gente está agindo em cima de karmas que ele ativou de toda a nossa vida e de vidas passadas. Quando ele ficar retrógrado dentro de Aquário, ele dá a oportunidade da gente rever as nossas escolhas mais uma vez, realinhar a nossa posição, corrigir determinados tipos de pensamentos, beleza. Quando ele volta para o movimento direto dele, e aí a gente vai, Saturno vai embora para Peixes no ano que vem, beleza. Quando é que a gente vai ter a oportunidade de transformar e de reviver os karmas de Aquário de novo? Só daqui a 30 anos? Só daqui do próximo retorno de Saturno? Não. Como eu estava falando, a gente conta as casas, Bhavat Bhavam. A gente conta uma, duas, três, quatro. Quando Saturno chegar aqui, ó, quando Saturno chegar em Touro, ele envia o olhar dele de novo para Aquário. Por quê? Porque ele envia o olhar dele para a 10ª casa a partir dele. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, ele dá para a gente, através de um olhar, a chance de rever esses assuntos da casa do signo de Aquário de novo. Mas vai ser fácil? Não. Por quê? Porque os assuntos de Touro vão estar ativados. Então, os assuntos de Aquário vão vir à tona, mas vão vir à tona de maneira secundária, em outras camadas. Então, primeiro você vai ter esses problemas para resolver, depois você vai ter esses problemas para resolver. E de acordo com os graus que Saturno estiver transitando em Touro, se ele manda o olhar dele para os graus específicos de outro planeta, ele ativa esses karmas com intensidade total. Total. Então você vai ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando um planeta no trânsito manda o olhar dele no grau exato de outro planeta, isso é igual a uma conjunção. É igual a uma conjunção. É um olhar, um driste com 100% de força em cima daquele planeta. Daí, quando Saturno saiu de Touro, aliviou a pressão em cima de Aquário, beleza. Ele vem para Gêmeos, ele vem para Câncer, ele vem para Leão. Quando Saturno entra em Leão, ele manda o Shakti Drishti dele para cima de Aquário de novo. Então ele ativa de novo os karmas de Aquário. E da mesma forma, o trânsito dele em graus ativa os karmas em graus dos planetas que estão no outro signo, no signo de Aquário. Beleza. Quando Saturno
chegar, aqui foi a 7, 8, 9, 10, 11. Quando Saturno chegar em Sagitário, ele manda o olhar dele de novo para cima de Aquário, porque ele manda o olhar dele para a terceira casa a partir dele. Lembrando sempre que ele ativa a casa onde ele está e ele continua mandando o olhar dele para as outras casas e outros signos durante o trânsito. Eu só estou dando foco a essa casa e esse signo Aquário, porque é o lugar onde Saturno está. Mas a gente tem que imaginar que quando o planeta, e aí vamos colocar, né, são quantos Shakti Drishti, ó, vamos colocar, o polegar e o mindinho estão em oposição de 180. Eita, não vai dar porque teria que ter um da décima. Vamos colocar esse como a décima, e aí eu tiro esse fica a terceira. Vamos lá, sei lá. É como se a gente tivesse os quatro, né? A posição do planeta, o Shakti Drishti e os dois olhares, no caso de Saturno, no que Saturno vai se movendo, essa energia vai se movendo e se distribuindo. Então, no que isso gira os 360 graus do mapa, o tempo todo o planeta Saturno está ativando quatro signos, quatro casas. Saturno. Marte, quatro casas. Júpiter, quatro casas. Por quê? Porque eles são planetas lentos. Então, eles estão dando oportunidade da gente reviver esses assuntos e corrigir esses assuntos, mas é muito assunto, é muito karma. Aí a gente pensa, pô, Vênus, Mercúrio, o Sol e a Lua mandam olhar só para uma casa, além da casa onde eles estão. Então, só tem o Shakti Drishti. Daí, Júpiter, Saturno, Marte, Júpiter, Saturno e Marte. Eu não vou considerar Rahu e Ketu. Então, Júpiter, Saturno e Marte. Júpiter, Saturno e Marte, eles mandam três olhares cada um, mais a força que eles geram em cima do signo e da casa onde eles estão. Então, essa é a maneira pela qual a gente observa a quantidade de efeitos que os planetas geram durante os trânsitos. Então, como é que a gente vai avaliar quando um planeta fica retrógrado? A gente avalia se ele está bom no mapa natal e bom no Navamsha para entender qual tipo de resultado ele vai trazer. Porque se ele tiver bom no mapa natal e ruim no Navamsha, quer dizer que você pode ter algum resultado frutífero disso, um bom resultado, mas isso não significa avanço espiritual. Você tem que se dedicar mais à sua vida e à sua prática. Quando o planeta está melhor no Navamsha do que no mapa natal, quer dizer que de alguma maneira você pode acabar sofrendo na vida material, mas isso significa um processo de desenvolvimento espiritual. E aí, a gente já falou várias vezes sobre o que é a dignidade do planeta. Como a gente entende se ele está bom ou ruim, a partir da relação que ele tem com o signo e com a casa também. Então, eu acho que eu respondi a pergunta da Alexandra. Fala aí, Renata. Se tiver ainda alguma dúvida, Alexandra, tu pergunta. Diz aí, Renata. Ô, Goura, na verdade, assim, a conjunção Lua e Saturno pode ser considerado uma vida de sadishat, né? Na verdade, assim. Até a pessoa aprender a Sim, lidar com aí essa energia e fazer isso ser uma coisa positiva para a vida dela. isso, aí é esse Uhum. que é o ponto. É que, na verdade, assim, Saturno, a gente já até conversou sobre isso, ele vai trazer resistência.
para mim, resistência tem muito a ver, assim, é uma palavra muito próxima de controle. E aí, eu até pensei, porque eu ouvi falar que é 42 anos que Saturno amadurece, mas para mim, para minha vida particular, eu acho que 40 anos ele já começou a dar uns efeitos diferentes, assim, porque eu percebi, assim, sabe, muito forte, que eu estou numa tardaxa de Saturno, eu tenho conjunção Lua-Saturno. Eu vivi um Dasha de Saturno dos 5 anos aos 24 anos. E entrei no Antardasha de Saturno com medo dele. Hoje eu posso te dizer que eu tenho um respeito, porque eu vejo muito isso, que ele traz uma dor para um despertar, sabe como? Uhum. Ele traz uma dor, eu inclusive, né, nessa minha mente maluca, consegui entender bem Saturno através do pendurado, do tarô. Eu achei que, assim, fez muito sentido para mim, assim, me clareou muito sobre Saturno. E aí você trouxe hoje esse ponto, né, de Saturno espiritualizar. E aí eu até pensei se a conjunção Vênus-Saturno ainda fortalece mais isso, porque, coincidentemente, assim, tem muito a ver com os meus processos, sabe? Sim, entendo demais. E a conjunção de Saturno e a Lua, ela traz esse sentimento de dor, né? E de resistência, porque justamente a pessoa já sofreu tanto, já passou por tanta coisa difícil, que ela tem dificuldade em acreditar, ela tem dificuldade em confiar e ela tem dificuldade em mudar. Porque resistência também é resistir, né? Resistir à mudança, resistir à transição, resistir à transformação. Existe a resistência no sentido de eu aguento porrada e eu aguento trabalhar duro e eu sou cabeça dura mesmo e eu carrego peso e eu faço coisa difícil. Mas tem essa Mas coisa de ser inflexível também. Fala. Não, mas é tipo assim, a imagem que vem na minha cabeça é tipo assim, um carro querendo vir e você empurrando para não deixar ele vir. É tipo no sentido assim de você querer controlar uma situação incontrolável. Por isso que eu te disse, eu nem sei se no dicionário é tão claro resistência e controle, mas é nesse sentido do controle, sabe? Como é resistir à mudança mesmo, Uhum. né? Sim. Que eu acho que é esse o sentido. E aí, quando você, tipo assim, eu acho que um grande aprendizado para Saturno é tipo esse, você não querer rimar contra a maré, né? Na hora que você Porque larga o não remo e adianta, você vai deixa, ser levado. não Você é um vai ser comodismo, eu levado. não penso assim, sabe, que é um comodismo você soltar os remos. Eu acho que a partir desse soltar os remos, que você enxerga, porque na verdade eu acredito que a dor de Saturno, que a dor você acaba se apegando a ela. Por isso que ela vira Então, sofrimento, mas entende? deixa eu fazer uma observação. Você não solta os remos. Você não solta os remos. Você simplesmente para de remar contra a maré. Porque se você está fazendo um rafting, você está descendo o rio malucão num caiaque, você vai com o remo para desviar das pedras. Vai ter pedra no caminho. Não é simplesmente porque você aceitou descer o rio que vai ser fácil, não, pô. É com aventura, velho. É com aventura. E se você vacilar, você se arrebenta numa pedra, entendeu? Você vai ou você fica preso num redemoinho. Então, assim, o que é o redemoinho, né? O redemoinho é o Gandanta, velho. Vai ter uma série de Gandantas ao longo do caminho. E o que é o Gandanta? O Gandanta é um apego a uma ideia. E aí a gente tem um monte de apego a várias ideias que, mesmo indo no caminho certo, e aí a gente entende, mesmo seguindo o Dharma, mesmo orientado por um mestre espiritual, mesmo lendo as escrituras, mesmo fazendo sadhana, véi, a mente está presente o tempo todo. A mente tá ali e a mente vai querer, tipo, tomar a frente em alguma hora, não, ela tá à frente o tempo todo. A gente só tá tentando
puxar a rédea e se orientar. Mas só que tem coisa que a mente já está condicionada demais. E se a gente vacilar, ela joga a gente numa pedra, ou ela deixa a gente rodando dentro de um redemoinho nesse rio. Então a gente tem que ter esse remo para fazer o ajuste apropriado. O ajuste apropriado é fazer um esforço na direção correta também. Não é simplesmente achar, agora eu vou deixar a corrente me levar. Eu aceitei Jesus e Jesus me salvou. Não, meu brother. Jesus falou: pega tua cruz e me segue. Pega teu karma e segue o caminho. Eu sou a verdade, mas assim, você tem que seguir a verdade. Não é porque você acredita na verdade que isso salva a sua vida, não. Você tem que agir com a verdade. E agir com a verdade muitas vezes é um grande esforço. E no Bhagavad Gita a gente viu a ação na inação. Muitas vezes não agir é um esforço muito grande, porque a ação poderia ser uma ação equivocada, uma ação que levaria você a perpetuar um samskara, perpetuar um condicionamento, perpetuar um erro. E aí você faz uma austeridade muito grande para agir na inação. E quando você age, você tem que usar todo o seu esforço, toda a sua paixão, todo o seu desejo para ir na direção correta. Você não joga o remo fora, tá ligado? É tipo, eu vou pular do avião sem o paraquedas porque eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou me estourar quando eu chegar no chão. Fala aí. Não, e é mesmo por aí. Eu acho que agir de uma forma diferente da que você está no automático dá muito mais trabalho, entendeu? É muito Sim, mais trabalhoso, é nesse sentido mesmo. Mas você considera que o amadurecimento de Saturno é a partir de quantos anos? 40. 40 mesmo, né? Para Nossa, mulher como. pode ser 40, para homem é 42, 44, 46 e vai, né? Não, eu tô te falando isso que para mim, assim, é bem, tipo, um marco mesmo, sabe? Por Aham, isso que valeu, é isso. tá massa. Alexandre, quer perguntar ainda alguma coisa? Não, para Certo, gratidão. beleza. Então, assim, como eu já trouxe uma pancadaria de assuntos só sobre Saturno, eu vou deixar a leitura do Graha Sutras para a semana que vem. E eu vou fazer a leitura do começo do capítulo 11 do A Busca por Shri Krishna, que fala sobre serviço do Santo Nome. A Busca por Shri Krishna é um livro de Srileshvara Maharaj que foi compilado através de gravações que foram feitas de buscadores, de grandes devotos que foram atrás de Srileshvara Maharaj pedir instrução e pedir refúgio. E a partir da gravação desses áudios, eles compilaram esse livro e outros livros, né? Então, mais uma vez, eu tenho a grande bênção e o privilégio de poder agradecer a Malati por ter enviado livros muito importantes de Srileshvara Maharaj para eu estudar. E muito em breve eu vou traduzir esse texto e trazer para a gente, né? Foram dois livros muito incríveis. A Mônica, ela escreveu aqui, é, manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, que aí eu mando o livro de novo lá no grupo. Se alguém que tiver online agora já lembrar, pode colocar a busca por Shri Krishna de novo no grupo do Singulares. Então, Jai Shlesthara Maharaj Ki Jai. Um dos estudantes, né, um desses sannyasis ou um desses devotos pergunta:
Tem uma pergunta sobre o canto do mantra Hare Krishna em contas, na Japamala, né, no texto. Ele diz: Meu mestre espiritual me deu muitos deveres de pregação, e às vezes, quando tento me concentrar na minha Japamala, ao invés de ouvir o santo nome, penso em todos esses diferentes deveres que tenho de fazer. Isso é uma pergunta muito comum, assim, uma pergunta muito que acontece muito, né? A gente ouve falar e a gente recebe a instrução da importância do serviço e da importância de cantar os santos nomes, mas a gente também sabe que a hora da meditação, a hora de cantar a japa, é muito importante estar concentrado. Então, se você fica com a cabeça em outras coisas, né? Será que isso é ofensivo? Será que isso é inútil, né, dentro do processo de Bhakti? Então, Shrila Maharaj ele responde: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que é o guru dele, né, o guru de Prabhupada, e o guru de Shrila Maharaj é Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, ele enfatizava que o Kirtana, que é cantar, significa não só cantar alto o santo nome, mas pregar. Jiva Goswami deu uma definição de Sankirtana. Bahubir militva yat kirtanam tadeva Sankirtanam. Jiva Goswami é um dos discípulos de Chaitanya Mahaprabhu e é um dos mestres que revelou o conhecimento Gaudiya Vaishnava. Então ele escreveu esse verso e esse verso significa: quando muitas pessoas se reúnem e glorificam o Senhor Supremo Krishna, isto é conhecido como Sankirtana. Sri Chaitanya Mahaprabhu veio e introduziu o Sankirtana, que é o cantar dos santos nomes. Nesta era de Kali, a era que a gente vive hoje, se o santo nome for cantado congregacionalmente, os esforços combinados serão frutíferos. Sango Shakti Kalo Yuge. Os esforços combinados serão frutíferos. Quer dizer que cantar os santos nomes congregacionalmente fortalece e amplifica o poder de purificação. Esta é a diferença entre a missão de pregação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e o assim chamado Bhajana dos Sahajas, ou os imitadores. Bhajana é o cantar também, só que aqui ele está se referindo aos Sahajas, que é uma qualidade de pessoas que são imitadores da devoção. Eles não são devotos de verdade. Então ele conta a história que é o seguinte: certa vez, um de nossos irmãos espirituais foi severamente advertido por nosso Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta. Ele era um homem de bom caráter, mas sua tendência geralmente se voltava para Nama Bhajana. Nama Bhajana, Bhajana é cantar, e Nama é os santos nomes. Então, Bhajana é um tipo de canção, um tipo de forma de cantar, em que você medita profundamente nesse canto, nessa oração. Você está cantando mesmo, com instrumentos às vezes. Ele não gostava de fazer qualquer outro serviço, mas estava apenas inclinado a cantar o nome de Krishna em suas contas. Então ele cantava na Japamala. Ele ficava cantando na Japamala sem parar. E aí Shrila Maharaj fala: eu estava encarregado do templo de Delhi naquela ocasião e tinha muita intimidade com ele, com esse devoto. E assim escrevi a Prabhupada, que é Srila Bhaktisiddhanta: se o Senhor me permitir, gostaria de ocupar meu irmão espiritual em algum trabalho de pregação
aqui no templo de Delhi. A carta que Prabhupada escreveu ainda está comigo. Ele escreveu em sua carta: se você puder levá-lo para lá e fazê-lo ajudar no trabalho de pregação, então estará fazendo o serviço de um verdadeiro amigo para ele. Não considero que sentar na selva de Balihati e apenas cantar, contar nas contas, seja Krishna Nushulanam, o cultivo apropriado da consciência de Krishna. Então, Srila Bhaktisiddhanta está dizendo para Srila Sridhara Maharaj da importância da gente não ficar só cantando os santos nomes na nossa meditação e no nosso processo interno, mas a importância da gente pregar e a importância da gente distribuir o conhecimento transcendental. E aí ele enfatiza que o papel e a posição de Srila Sridhara Maharaj em relação a esse devoto é a de um verdadeiro amigo, a de alguém que está interessado realmente na evolução espiritual dessa outra pessoa. Então, um verdadeiro amigo, ele vê onde a gente está, ele vê a nossa posição e ele tenta remover a gente daquela posição de desamparo ou de ilusão. Então, Srila Sridhara Maharaj, ele continua. Pregação significa uma luta. Assim, Kirtana, cantar, significa pregação. Shravanam, Kirtanam. Isso são as 9 atividades de Bhakti Yoga. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Archanam, Padasevanam, Atmanivedanam, Sharanagati. Então, os 9 processos que conduzem a gente para a vida espiritual começam com ouvir e cantar. Ouvir e cantar, ouvir e repetir. Kirtana não significa simplesmente cantar alto, mas pregar. E pregar significa que tem de haver uma luta com o grupo da oposição. Kirtana significa uma luta. Kirtana cria a vibração divina que lutará contra todas as vibrações ordinárias que flutuam neste mundo de ondas sutis e grosseiras. Assim, Prabhupada nos disse que nossas contas de Tulasi não devem jejuar. A gente sempre tem que cantar na Japamala. A gente sempre tem que cantar nessas contas de Tulasi. Esse é o nosso papel, esse é o nosso serviço, esse é o compromisso que a gente assume com o mestre espiritual. Beleza, a gente tem que cantar na japa, mas não só fazer isso. E aí ele continua. Seu conselho mínimo era que devemos fazer algum serviço na forma do canto Hare Krishna enquanto contamos nas contas, pelo menos uma vez por dia. Então, pelo menos uma vez por dia, a gente tem que cantar a japa da gente. Suas palavras exatas foram Malika Upabhashana, as contas não devem jejuar. E sua instrução geral era de pregar o máximo possível. Então, você canta o que você precisa cantar na sua japamala, mas você usa o seu tempo para pregação. Certa vez, Sridhara Maharaj continua, certa vez, tive uma conversa com um dos grandes líderes espirituais do templo de Udupi, em Madras. Ele me disse, às vezes, prego sobre Madhavacharya e o culto Bhakti, mas não tenho tempo para sadhana, as práticas espirituais reguladas como japa, gayatri, mantra, estudo das escrituras e assim por diante. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, esse líder do templo de Madras, ele pregava tanto, ele estava tão ocupado nos afazeres de pregação e de cuidar do templo, que ele não tinha tempo de fazer a própria vida espiritual. Ele não tinha tempo de cantar a japa dele, ele não tinha tempo de cantar o Gayatri,
ele não tinha tempo para estudar as escrituras, muito provavelmente ele não tinha tempo de cuidar das deidades ou de cozinhar. E aí ele continua: eu o apoiei. Nosso Guru Maharaj disse que Harikata, pregar sobre Krishna, não é menos importante que o sadhana. Ao contrário, é algo mais vivo. A pregação é mais vital. Quando estamos pregando, automaticamente precisamos ter máxima concentração. Por outro lado, enquanto cantamos em nossas contas de japa, podemos estar mentalmente ausentes. Quando falamos sobre Krishna para outra pessoa, temos de estar completamente atentos. Caso contrário, não podemos falar com precisão. Quando falamos sobre Krishna, toda a nossa atenção ficará automaticamente concentrada. E ao escrever sobre Krishna, a acuidade é ainda mais necessária que ao se falar sobre Krishna. Assim, escrever também é Kirtana. O cultivo da consciência de Krishna pode ser até mesmo mais intenso quando estamos ocupados em escrever sobre Krishna. Daí eu quero ler só mais um trechinho aqui, que dá 2 parágrafos, e aí eu paro por hoje e abro para se alguém quiser fazer alguma pergunta, e é isso. Gaudiya Mat, guerra contra a Maya. Gaudiya Mat é a escola que a gente estuda, então a gente estuda na Gaudiya Mat, que é a escola de Gauranga, a escola de Chaitanya Mahaprabhu. É a Gaudiya Mat, que foi formalizada por Srila Bhaktisiddhanta, que é o guru de Srila Sridhara Maharaj e de Srila Prabhupada. Então está dizendo guerra contra a Maya. Assim, a missão de pregação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a Gaudiya Mat, declarou guerra totalitária contra a Maya, a ilusão, e mesmo contra todas as demais concepções de religiões existentes. E nossas autoridades são o Srimad Bhagavatam e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, aqui ele está dizendo que a Gaudiya Mat traz a concepção mais refinada do estudo e da relação com o aspecto infinito e transcendental, concebível e inconcebível da Suprema Personalidade de Deus, que é o receptáculo de todo o afeto, ternura, beleza todas as qualidades, né? Beleza, afeto, ternura, doçura. Essa concepção não é que a gente seja contrário, né? Isso parece muito pesado, mas a ideia é que dentro dos níveis ontológicos, das metas últimas das religiões, a gente entende que a gente não está separado de Deus. Religião é uma ideia de religação, como se Deus tivesse separado da gente. E no Bhagavad Gita, Krishna revela no último capítulo: abandone todas as formas de religião e simplesmente renda-se a mim. Então, Krishna mesmo, Deus pessoalmente, ele está dizendo: seja meu amigo. Não são regras e regulações que vão fazer você chegar a mim. Seja meu amigo. Então, quando a gente fala guerra, né, contra todas as concepções de religiões existentes, é porque a religião separa a gente de Deus. Religião é uma sociedade. Religião é um clube. A gente não está buscando religião. A gente não está buscando um clube. A gente não está buscando um partido político. A gente não está buscando um time de futebol. A gente está buscando a verdade absoluta. E na busca pela verdade absoluta, Gurudeva dizia: se você tiver que ir sozinho, vá sozinho, mas siga a verdade do seu coração. Então, a gente não pode se apegar a aspectos dogmáticos e religiosos. A gente tem que se apegar ao afeto, à devoção,
ao que é realmente infinito, eterno e transcendental, o êxtase, o amor divino. Então, isso é o que o Srimad Bhagavatam revela. Então, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, nos 12 cantos, revela toda essa potência do relacionamento com a transcendência, do relacionamento com a suprema personalidade de Deus. E quem estabelece a posição do Srimad Bhagavatam como a mais elevada escritura é Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria encarnação do amor e da devoção. Então, Deus mesmo se revela para a gente como o maior de todos os misericordiosos, porque a maior misericórdia só pode ser oferecida para os mais caídos. E nós somos os mais caídos, porque os mais caídos vivem na era de Kali. Então, quando a gente olha ao redor, a gente entende qual é a nossa posição. E entendendo a nossa posição miserável e caída, a gente pode pedir pela misericórdia mais elevada, que é a devoção que foi revelada por Mahaprabhu, que é um processo simples que Shrila Maharaj está explicando, de cantar os santos nomes a partir de ouvir de um guru apropriado. Então ele continua: o amor divino é a suprema meta para toda a alma. Beleza e amor são o sumum bonum, a conquista máxima. Este, e não o poder, é o princípio controlador último. A beleza e amor são encontrados em sua posição mais elevada em Krishna, em Vrindavana. Vrindavana é o lugar onde Krishna vive, o plano transcendental, o mundo espiritual mais elevado, pleno de doçura. Então, a posição mais elevada em Krishna, em Vrindavana, a concepção última da verdade absoluta é a realidade, o belo e a do amor divino. Ao mesmo tempo, a diferença entre luxúria e amor deve ser claramente compreendida. Isso não deve ser mal interpretado. O acme da dedicação é demonstrado no amor dos habitantes de Vraja. Então, o máximo é demonstrado através daqueles que vivem o afeto fraternal. Então, os 5 tipos de amor transcendental dos habitantes de Vrindavana. Shantarasa é o amor neutro, é o amor que a natureza tem na relação com Deus. Ela compõe um ambiente. Shantarasa é o ambiente onde Deus vive o amor. Então, cada partícula de poeira, cada árvore, cada nuvem, cada brilho de luz é uma consciência, é uma alma que alcançou o plano divino e escolheu se relacionar com Deus numa forma de neutralidade. Ela só quer observar e ela só quer fazer parte como um ambiente. Então, todas as características do mundo transcendental, as cachoeiras, as montanhas, as árvores, os pássaros, todos os animais, eles estão em Shantarasa. Vatsalya Rasa é essa relação de família, os parentes de Deus. Então, o pai de Deus, a mãe de Deus, o irmão de Deus, os primos de Deus, o tio de Deus, a família de Krishna. Todos eles estão em Vatsalya. Eles olham para Deus e acham que Deus é um parente deles. E eles amam o parente deles. Eles não amam a Deus, eles amam Krishna. Porque naquele lugar, Krishna é o parente deles e eles têm um amor infinito e imensurável
por aquele parente deles, o priminho deles, o sobrinho deles, o netinho deles. E aí a gente tem Sakyarasa, os amiguinhos de Krishna. E em Sakyarasa, a gente tem algumas amiguinhas de Krishna também, mas a gente tem principalmente os vaqueirinhos. E aí a gente tem Dasyarasa. Dasyarasa é a posição mais segura, que é a posição de servir. Então, todos aqueles que favorecem, todos aqueles que auxiliam, todos aqueles que de alguma maneira estão dedicados amorosamente ao prazer e ao serviço divino, estão em Dasyarasa, no plano e no mundo transcendental. E aí a gente tem Madhurya Rasa, a relação mais íntima e a relação mais amorosa e a relação mais doce e profunda que as almas que ocupam esse Siddhadeha, ocupam essa característica de serem as vaqueirinhas, de serem as amiguinhas de Krishna, elas estão nessa posição de Madhurya Rasa. E nenhuma dessas posições pode ser mal interpretada como algo luxurioso ou algo que derive da ideia do prazer corpóreo ou físico material. Tudo isso é transcendental, tudo isso transcende os modos da natureza material. E aí Shrestha Maharaj continua. Assim, o verdadeiro serviço a Krishna é pregação, Sankirtana, e não o contar em contas, a Japamala. Mas, porque assumimos um voto, como é ordenado por Mahaprabhu e por nosso Gurudeva, devemos cantar o santo nome, contando nas contas. É nosso dever. Então a gente precisa fazer as duas coisas. A gente precisa cantar as contas na Japamala e a gente precisa pregar e cantar os santos nomes. Nosso Guru Maharaj nos disse: as contas de japa não devem jejuar. Assim, se nos ocupamos em trabalho de pregação, não deve haver dúvida de que estamos realmente obedecendo a ordem de Mahaprabhu, embora ele tenha aconselhado a cantar 100.000 nomes ou 64 voltas por dia. Esta é uma afirmação circunstancial. O que é de fato completamente importante é o espírito de serviço. Nunca ouvimos que as golpes sempre contam o nome de Krishna em contas de Tulasi. Todavia, elas detêm a posição mais elevada no serviço a Krishna em Vrindavana. Então, aquelas que têm a posição mais elevada na relação com Deus, elas estão ocupadas o tempo inteiro em dar algum tipo de prazer e dar alguma satisfação a Ele, dar amor incondicional, não simplesmente cumprir com alguma formalidade. Então, todas as glórias são para Shilashidhara Maharaj, para os mestres espirituais e para o conhecimento transcendental. Que a gente possa sempre reverenciar essas grandes almas pelo sacrifício que eles fizeram e ensinar através do exemplo, já que eles eram almas liberadas, então eles trazem essa grande misericórdia para a gente de maneira completamente desmotivada, porque eles não esperam nada da gente, eles não cobram nada da gente. Eles simplesmente esperam que a gente seja sincero e que a gente tenha amor pelos nossos irmãos e que a gente cumpra com o serviço de propagar a consciência e o amor. E se a gente puder fazer isso, a gente vai resgatar muitas almas e levar elas de volta para casa. Então, a vida é um caminho de volta para casa. Se a gente puder conduzir quem está perdido de volta para casa, a gente deixa o pai da gente muito mais feliz. Então,
Se a gente puder sempre lembrar, né, da orientação desses grandes mestres, evitando cometer ofensas, evitando aumentar ainda mais a nossa dívida kármica com a natureza material, com toda certeza a gente vai receber muita misericórdia do plano divino e muitas bênçãos para seguir o nosso caminho nesse mundo. Então eu agradeço de todo o coração a oportunidade que vocês me dão de fazer serviço e de estar representando a missão do meu guru. E com toda a minha limitação, eu peço perdão se eu cometi alguma ofensa. E eu espero muito em breve encontrar com vocês de novo. Lembrando que tem bastante conteúdo no canal para a gente estudar. E se alguém tiver pergunta e alguém quiser trazer alguma questão, pode mandar para mim pelo grupo ou trazer na semana que vem, porque eu quero liberar vocês para dormir cedo e descansar, que hoje é quarta-feira e ainda tem mais 2 dias para terminar essa semana, e às vezes até 3 ou 4. Então, um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, lembrem sempre de oferecer tudo, né? Oferecer tudo a Deus e logo mais a gente se encontra de novo. Um abração. Hare Krishna. Vancha kalpa tarubhyascha kidipasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais. Tchau. Hare Krishna, até mais. Hare Krishna.